amados sacerdotes e diáconos, religiosas, querido povo de Deus, sempre nestes momentos solenes, eu tinha costume de preparar a homilia por escrito, mas me falaram que de escrito somos cansados de escutar. É porque a gente se distrai e cochila e pouca coisa fica. Então, não sei se muda a situação, mas eu decidi desta vez falar espontaneamente, falar de coração, como pai aos filhos, como igreja a seus fiéis. O falecido Dom Dilmo tinha costume de dizer que a vocação é o encontro de duas liberdades e vontades. De um lado, Deus que livremente escolhe e quer ter você a seu serviço, perto de si, de modo especial, de livre e espontânea vontade, você sabendo da predileção de Deus por sua pessoa, refletiu, pensou, passou 6 anos no seminário, 7, e 1 ano na pastoral, e chegou à conclusão: sim, sou livre e quero abraçar o amor de Deus. É um ato muito grandioso, tanto da parte de Deus como da sua parte. Da parte de Deus, porque aposta no ser humano, com todas as suas qualidades, defeitos, medos e assim por diante. E Deus conta com você. Conta em quê? Vocês não sabem o que vos espera, a não ser aquilo que está escrito nos livros do seminário. Mas a vida costuma fazer surpresas. E nestas surpresas, nos momentos de sucesso, de alegria, nos momentos que a igreja nos envia, aí que está a sua resposta. Pode ser bem diferente do que você imaginou, mas você quer seguir a vontade de Deus e a vontade da igreja. É o mistério da vocação. Nós nunca perceberemos até o fim este mistério. E quando vierem as dificuldades, cruzes,
porque sou diácono, futuramente padre, a única resposta sua deve ser porque Deus me escolheu primeiro e eu escolhi a Deus como minha resposta livre. E é uma resposta de liberdade permanente para a vida toda. Não é quando se é jovem, não é quando vem aquela carga de sentimento na preparação para este momento do diaconato. Mas é até o fim. E façam agora, neste momento, um ato total de entrega. Senhor, sou teu. Como, de novo, Dom Dilmo, quando estava morrendo, disse: sou todo dele, sou todo dele. As últimas palavras que ele disse. Para nós é um exemplo, mas também é um encorajamento. Eu não vou falar do diaconato do ponto de vista teológico, porque vocês estudaram tanto, fizeram o retiro. Então, vou pontuar algumas coisinhas. Primeiro, a igreja toda é ministerial, é serviçal. Porque a igreja é o corpo místico de Cristo. Se a igreja não fosse serviçal, ministerial, ela não seria aquilo que Jesus quis. Ouvimos na palavra de Deus. Jesus se levantou, lavou os pés dos apóstolos e Pedro resistiu. Por estima, por respeito enorme a Jesus Cristo. E Jesus lhe disse: se eu não lavar os teus pés, não terás parte comigo. Se eu não servir, se eu não fizer parte da igreja ministerial, eu corro o risco de perder a salvação. Esta parte com Cristo. O Papa Francisco, quem segue os seus pronunciamentos oficiais e espontâneos, deve ter percebido que o Papa fala do serviço. Ele mesmo se faz serviço, que muitos não entendem, porque acostumaram a figura do Papa como majestade. E o Papa Francisco, com seus jeitos improvisados, espontâneos,
quer dizer que devemos nos abaixar, que devemos ser servos. E quando anunciou os nomes dos futuros cardeais, ele dizia: meus irmãos, não pensem na dignidade de serem cardeal, porque cardeal não é privilégio, é serviço. É serviço. E nós queremos chegar a este ponto que nós nos também tornaremos servos. Eu às vezes penso num sacramento de confissão. Tem padres que acolhem as pessoas com caridade e com carinho. Com carinho. E quando escutam, nem sempre, os horrores dos pecados, alguns ficam furiosos e gritam com o penitente e não dão absolvição e mandam embora do confessionário. Isto não é o serviço. Isto é desserviço a esta alma e ao próprio Jesus Cristo. Eu já falei um exemplo, o que me aconteceu em Brasília, na paróquia de São Francisco, fora do horário de trabalho, etc. Eu estava passando e uma senhora, mais ou menos 35 anos, estava sentado, meditando, rezando. E de repente ela se levantou e perguntou se eu queria atender a sua confissão. Naturalmente, eu atendi. E ela disse: Frei, são 10 anos que eu não me confesso, porque tive medo. Eu cometi o aborto e tinha medo que Deus não me perdoa e que o padre também não me perdoa. Começamos a conversar. Não precisava dizer para ela da gravidade do ato, porque já faz tempo ela se conscientizou que aborto é uma morte para a alma, como outros pecados graves. E eu comecei a falar da misericórdia de Jesus e da misericórdia da igreja. E que bom que teve esta liberdade e decisão de querer confessar o seu pecado. Não aguentava mais a angústia. E quando eu dei absolvição a ela e a penitência, ela me agradeceu. Obrigado, Frei, porque agora eu me sinto leve.
eu me sinto filha de Deus. Este é o serviço da igreja. Ser misericordioso, abaixar-se diante dos outros, não é diminuir a nossa dignidade, mas é um serviço que recupera a dignidade da pessoa. A igreja tem tantos serviços. Quando se lê o anuário da Santa Sé, se percebe quantas missões, quantas igrejas, quantas casas para idosos, quantas escolas, universidades, creches que a igreja dirige no mundo inteiro. Mas o mundo não fala disso, porque não lhes interessa. Eles querem diminuir a igreja, não querem dizer a verdade sobre a igreja. Portanto, hoje, recebendo esta ordenação, com a imposição das mãos do bispo, pensem que ser servo não é iniciativa sua, é o munus que Deus te dá. É o dever que Deus te dá. E ai, se você não servir. É dom de Deus. É algo novo, infuso dentro da nossa alma, da nossa pessoa, que nos empurra, que nos faz sensíveis às situações da necessidade de ajudar. A outra coisa, tenham amor à igreja. Hoje em dia, quer dizer, sempre a igreja foi perseguida por fora e por dentro. Por fora, pelas ideologias, e por dentro, por heresias. E hoje também somos perseguidos pelas ideologias e somos perseguidos pelas heresias. Aqueles que, em nome de uma presunção de ser uma igreja verdadeira, não aceitam a doutrina da igreja, o concílio, o papa, o magistério dos bispos. Nunca sigam as tentações da ideologia. Durante o retiro ou outro encontro, o pregador nos falou destas coisas, a fidelidade à igreja. E disse que hoje em dia tem gente que fura o barco de Cristo por dentro.
são os inimigos da igreja que se acham presentes na igreja. Nunca façam isto. Nunca deem mau exemplo com a doutrina que vocês são convidados a pregar. Vocês não vão pregar a si mesmo, mas a doutrina de Cristo. Nunca deem mau exemplo de comportamento moral ou da dignidade sacerdotal. Tenham amor à igreja. O Dom Dilmo escolheu como seu lema episcopal uma frase bíblica: o amor de Cristo nos uniu. E vocês escolheram esta frase como o vosso lema. Os primeiros cristãos se juntaram de todas as partes porque foram tocados pelo amor de Cristo. E o amor de Cristo os uniu como irmãos. Como irmãos. Eu quero falar um pouco do presbitério e quero agradecer os padres que vieram e outros que estão pensando em nós, porque têm outros compromissos. O presbitério é a expressão do amor de Cristo. O amor de Cristo nos fez irmãos. No tempo do comunismo, na minha terra natal, se costumava dizer que Polônia e outros países sob influência soviética falavam dos povos irmãos da Rússia, do povo russo. Aí os poloneses, já treinados em vencer desgraças com ironia, diziam: que pena que não somos amigos, mas irmãos. Porque os amigos a gente escolhe e pode deixar quanto quiser. Os irmãos a gente não escolhe, a gente recebe. E tem que ser irmão até a morte. O presbitério é assim. Irmãos para sempre. E vocês sabem que no grupo do presbitério, também nosso, tem irmãos que são amigos e tem irmãos que não se simpatizam conosco, mas são irmãos. E com eles devemos formar unidade. Como é importante no presbitério a virtude do perdão. E muitas vezes vocês vão ter que perdoar ao bispo e aos colegas padres. E muitas vezes
vão merecer que alguém peça o perdão e ele não pede. E o orgulho grita forte. Mas ele continua irmão. E o nosso apostolado é o apostolado do presbitério. Gente, lá fora, em outras dioceses, sabem tudo o que acontece na nossa diocese, como nós sabemos muitas coisas que acontecem em Goiânia, por exemplo. Porque a fofoca entre os irmãos corre. E então eles não falam de tal padre, de tal diácono. Eles falam, o presbitério de Anápolis é santo. O presbitério de Anápolis é dividido. O presbitério de Anápolis é hipócrita. O presbitério de Anápolis é instruído. Falam do presbitério. Não falam de um, de outro, etc. Vocês vão prometer o celibato. O celibato é um estado de vida sozinho na castidade. Eu sozinho com Cristo somente. Nenhuma pessoa pode viver sozinha. Precisa do outro. Para nós, o outro é Cristo. Por isso é tão importante que tenhamos o espírito de adoração. Porque se um casal não conversa muito tempo consigo, as coisas não estão bem. O homem trabalha, mulher mantém a casa, mas entre eles os laços se corroeram. Assim nós podemos trabalhar de madrugada até a noite, ao ponto de não ter tempo para Jesus. Alguma coisa não está bem. Mas a castidade vai contra a natureza humana. São 3 características que são muito caras para nós. A liberdade, a posse e o prazer. Foram, inclusive, 3 tentações de Jesus. O diabo sabe onde está o nosso ponto frágil e por lá ataca. Por isso a castidade é uma luta. Não podemos ficar sozinhos, mas com Cristo. É difícil, e muito, mas é possível. E a nossa glória será maior se conseguirmos dar glória a Deus
com a nossa fidelidade. Jesus, quando enviou os apóstolos e na oração sacerdotal, na última ceia, rezava: Pai, conserva-os na unidade. É uma graça. Mas também dizia que ele envia os que são dele como ovelhas entre os lobos. Nestes tempos acontece um fenômeno curioso, né? O aumento dos animais selvagens, os javalis na Polônia, que é um país pequeno, os javalis e lobos. E lobos chegam até dentro de casas. Os javalis andam soltos nas ruas da cidade em busca da comida. Ser enviado entre os lobos precisa de cuidado e de prudência. Que o mundo não os vença, mas vocês vençam o mundo.